Bom, olá a todos e todas. Eu quero começar a minha fala agradecendo muito ao convite da professora Cristina para mais uma vez participar desse evento que me deu muito prazer o ano passado e tenho certeza que acontecerá da mesma forma neste ano, né? Que é o 11º CIAT, terceiro Serpro da Unigran Rio. Então, muito obrigada ao convite, obrigada ao programa de pós-graduação, aos organizadores do evento, né, por estarem aqui me oportunizando, né, mais esse encontro com todos vocês. Para participar dessa mesa, mesmo à distância, eu me encontro hoje em Lisboa, fazendo meu pós-doutorado, então é mais uma oportunidade de estar presente, né? Mesmo à distância, mas não de uma forma distante, né? Eu escolhi para participar desse debate, né, ou dessa mesa, com os colegas que aí estão presentes, mais proximamente de vocês, a partir de algumas ideias e pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né? Falar sobre a web como campo de investigação é algo que faz parte de tudo que eu venho desenvolvendo nesses anos, últimos anos de pesquisa, né, e de docência. Então, eu intitulei essa nossa fala como Pesquisas e a Cultura Digital, Experiências e Potências da Cibercultura, por compreender que as ideias que a gente vem gestando no grupo de pesquisa que eu lidero, que é o Grupar, ela torna-se ainda mais potente a partir desse título. Então, eu gosto muito de começar a partir de alguma frase, né? Tem algumas frases, elas me mobilizam um pouco, né? E eu escolhi essa frase do professor José Pacheco, que é um grande educador e que eu venho trocando várias ideias do ano passado para cá, e que hoje essa frase ela assume um peso bastante significativo nas pesquisas que nós vemos desenvolvendo, né? Naqueles que ousam mudança subsiste certo desespero, o de saber que é possível o que muitos tornam impossível. Não desista. Eu acho que essa frase hoje, mais do que nunca, ela compreende não só o campo da educação, da pesquisa, mas, de certo modo, o momento que vivemos em nosso país, né? E no mundo, né? Com tantas diferenças, desigualdades, né? Tantos desafios e conflitos. Bom, o Grupar, né, que é o Grupo de Pesquisa e Aprendizagem em Rede, o link aparece aí para vocês, né? Ele tem como foco de investigação a transformação docente e na docência na contemporaneidade, né? Ou seja, nos espaços atuais, no mundo atual e nos espaços múltiplos que integram a presença e a presencialidade a partir de uma cultura digital. E, por conta disso, nós no grupo não separamos docência de pesquisa e compreendemos que nós produzimos docências hoje, do plural, né? A docência, ela integra tanto o ensino, a aprendizagem e a pesquisa, né? Então, as ideias que aqui serão apresentadas, elas representam algumas possibilidades e sintetizam a integração e a potência das docências para a educação atual. Nós temos como uma opção teórico-metodológica a multireferencialidade, né, que é uma opção pela não filiação teórico-metodológica única, fixa e pré-determinada, né? E aí a gente faz esses estudos a partir de Ardoino, né, que compreende que o objeto e o sujeito se integram no campo de pesquisa.
né? Então, no nosso grupo, a gente entende que a pesquisa ela se dá a partir do momento em que o objeto e o sujeito se integram, né, nesse movimento metodológico. E a partir do objeto, do sujeito e do campo que a gente delineia o método. Então, a concepção de abertura do nosso grupo, ela se estende aos estudos e à afiliação teórica. Então, a gente busca múltiplas áreas que nos ajudem a compreender, experienciar e intervir no mundo contemporâneo, né? A gente entende que é o campo, é o objeto, é o sujeito, e esse sujeito, não só o sujeito de pesquisa, mas o sujeito pesquisador, né? É esse conjunto, né, que chama o método e a metodologia. Então, dentro desse nosso percurso, né, a gente criou o nosso plano de imanência, né, de produção teórico-metodológica a partir de algumas ideias de Deleuze e Guattari, como rizoma, né, a questão da diferença, a plasticidade também, que a gente trabalha a partir da neurociência, ecologia cognitiva e inteligência coletiva do Levi, trabalhamos também com as redes sociais e a cibercultura, apoiado em alguns desses teóricos que aí estão listados, mas muitos outros também. E desenvolvemos alguns conceitos ao longo dessa nossa jornada, tais como a linguagem emocional, a aprendizagem integradora do adulto, redes rizomáticas e mediação partilhada e, finalmente, o pomar. Algumas dessas ideias eu já trouxe para vocês no ano passado. Então, hoje nós temos também alimentado os nossos estudos com esses teóricos, né? O Marc Augé, por uma antropologia da mobilidade, o Jacques Rancière, com o Mestre Ignorante, o Bruno Latour, principalmente com o livro Jamais Fomos Modernos, e com Simona Hell, que traz o conceito de braconagem, que eu também apresentei no ano passado, né? E claro que toda teoria que a gente desenvolve, ela também está alicerçada nos teóricos, né, da educação, principalmente Paulo Freire, a partir da ideia de autonomia freiriana. Temos também o André Lemos, né, que tem nos alimentado com ideias novas e inovadoras, como a internet das coisas, né, e alguns vídeos que têm nos mobilizado, inclusive a partir das trocas que temos produzido com o professor José Pacheco, dentre eles o vídeo Quando Sinto Que Já Sei, que para quem não assistiu ainda eu recomendo, está disponível no YouTube, né? E esses dois projetos, que é da Escola da Ponte e o Projeto Âncora. Então, algumas produções que nós desenvolvemos, hoje nós temos 15 pesquisas terminadas entre mestrado acadêmico, TCC e 4 de mestrado profissional, mais 6 pesquisas em andamento, 2 de mestrado, no caso mestrado profissional, e 4 em nível de doutorado, né? 2 pesquisas também finalizadas, financiadas pela FAPEMIG e pela Propesc da UFJF, uma que compreendeu o período de 2009 a 2012, intitulado Didática Online, Contribuições para o Processo de Aprendizagem do Educador em Ambientes Digitais, e outra do período de 2013 a 2015, que terminamos agora recentemente, que é a formação docente no ensino superior em tempos de cibercultura, multiplicidade, coaprendizagem e educação online, que não está mais em fase de conclusão, a gente acaba de entregar o relatório. Então, assim, os 4 eixos que compuseram essa pesquisa recente, né, foram a transformação e docência no ensino superior, a transformação e docência na educação infantil, as concepções de formação que alicerçam a cibercultura e os estudos sobre os recursos educacionais abertos, né, os MOOC, ou MOOC, como alguns intitulam, e a própria educação aberta, que culminou na criação do que a gente chamou de POMAR, que eu vou falar brevemente para vocês.
Ainda temos o apoio de duas redes de pesquisa internacionais, né, que é o REGIET e o Colurn. E mais todas as nossas produções, né, que integram artigos, eventos, itinerâncias, navegações, encontros e piqueniques híbridos, né? Bom, eu separei essas três ideias para trabalhar um pouquinho, né, só para trazer, mas que é a educação aberta, os REAs e o pomar, mas vou passar muito rapidamente por eles para só fomentar, né, a curiosidade de vocês, né, e depois também falar um pouquinho de algumas experiências. Então, a educação aberta, a gente tem aí a ideia da Andrea Inamorato Santos, né, como um conjunto de práticas educativas que integram a educação infantil e de adultos, formal e informal, ou seja, já começa a nascer a ideia do hibridismo, né, ou da hibridação, né, mas que sintetiza o movimento dos recursos educacionais abertos, mas não é exclusivo aos mesmos. Mas é exatamente a síntese. A educação aberta, ela converge para que nós utilizemos ou tragamos essa ideia de recursos educacionais abertos, né? E aí, dentro dessa educação aberta, né, eu e uma colega, né, minha ex-orientanda e colega, né, pesquisadora do nosso grupo de pesquisa, a Carol Matos, a gente pensou, a partir dessas ideias da Andréa Morato, desses estudos, quais são alguns pressupostos dessa educação aberta, né? Então, a liberdade de escolher o lugar no qual a gente irá estudar, né? E produzir, estudar no sentido amplo, né? Estudar por qualquer forma, módulos, créditos não lineares, múltiplos e rizomáticos, autoinstrução e orientação e certificação como algo opcional. O foco é exatamente a aprendizagem, né, o desejo de conhecer e não o certificado, né? A isenção de taxas ou quaisquer tipos de cobranças, porque a gente entende que a gente trabalha com a web e com todas as possibilidades que ela nos oferece de troca, de compartilhamento, de produção, né, de recursos abertos, quaisquer que sejam eles, né? A isenção de processo seletivo para ingresso, acesso e de qualificações prévias, porque assim, se você está preocupado com produção de conhecimento e socialização, inclusão digital, né? Você não pode trazer pré-requisitação. O interesse é do sujeito. Ele está interessado em pesquisar, ele está interessado em participar, em produzir seu conhecimento, né? Então, bem na linha do que a Open University da Inglaterra já faz um pouco em seus cursos, né? Muitos dos cursos oferecidos pela Open simplesmente não tem processo seletivo e pré-requisitação, né? O uso e a produção de RES no processo formativo, ou seja, o incentivo para a produção de conhecimento e socialização desses conhecimentos a partir de vários formatos, sejam de vídeo, de blogs, de textos, de áudios, ou seja, de slides, não importa, né, de jogos, você pode produzir de várias formas. E aí você tem, por isso, a ideia de uma educação híbrida, né, ou educações, né? E o híbrido no sentido que a Santella traz, né, que integra espaços físicos de circulação com espaços virtuais de informação, né? Então não há mais a distância e o presencial, mas tudo a ideia de abertura, de transgressão e de integração de espaços, né? Por isso que a web ela assume um lugar muito potente, porque a web não é o virtual, mas ela também está no presencial, né? E ela é presente, ela transforma as relações. Eu, por exemplo, estou agora dialogando com vocês ou trazendo algumas provocações dentro de
um evento presencial, né? Então, é exatamente romper com alguns paradigmas que até então se estabeleciam. E por isso a gente traz aí a ideia de pomar, né, que são os percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, que são espaços online abertos para qualquer pessoa, são múltiplos, eles trabalham com percursos e não com cursos, porque não tem a certificação, não tem começo, meio e fim, cada um faz o seu percurso, o seu trajeto, ele se retroalimenta da própria rede, ou seja, os participantes de um pomar, né, eles acessam, produzem, contribuem, remixam, cocriam, né, o próprio percurso, né? Então não oferece certificação, não está vinculado a uma instituição necessariamente, é a abertura, é exatamente trabalhar com a ideia de abertura em sua máxima potência, né? Então, nós criamos um pomar, né? Que é esse pomar que aparece aí para vocês o endereço, né? Que ele foi criado como um piloto, né? E aí a gente assume a docência e a discência, os processos de aprendizagem, como apropriações e cocriação de produtos, sejam eles o que forem, estejam eles onde estiverem. Então, a partir dessas ideias, nós temos circulado e trabalhado com a pesquisa na web, né? É uma pesquisa que ela é uma formação e ela é fundamentalmente se dá por meio de múltiplas docências e discências, né? Então, a gente circula e trabalha com esses conceitos usando a web também e os espaços presenciais de forma híbrida, misturando e remixando e questionando cada um dos conceitos estudados para compreendê-los de que forma que eles se dão na prática. Então, é um pouco dessas ideias, né? Se tivesse mais espaço e mais tempo, eu poderia até dar os exemplos que a gente vem desenvolvendo na docência e na pesquisa, mas assim, o uso dos recursos todos da web, eles se fazem presentes tanto nas aulas que eu desenvolvo, quanto nas pesquisas que nós desenvolvemos no grupo de pesquisa. Eu estou agora em Lisboa e o grupo ele está acontecendo normalmente, né, como deve acontecer, sem a minha presença física, né, e às vezes nem a virtual, ou seja, as pessoas do grupo levam adiante tudo que está acontecendo, né, ou tudo que deve acontecer, então os estudos, a própria investigação, né, então a gente está nesses espaços como coprodutores, não existe existe a minha liderança, a minha coordenação, mas ela é coordenação. E aí a pesquisa ela se dá de forma integrada entre os pesquisadores, entre os sujeitos, e é assim que a gente tem experimentado os espaços da web. A web, na realidade, ela é imprescindível para que isso tudo ocorra, né? Para que a gente escreva, para que a gente produza, para que a gente pesquise, mas isso tem ocorrido de fato na prática, não como algo que venha a ser, mas como algo que realmente está acontecendo. Então, por isso, né, que eu volto e fecho essa fala com a ideia do início, né? Naqueles que ousam mudança subsiste certo desespero de saber que é possível o que muitos tornam impossível, não desista. É um pouco disso que eu queria trabalhar com vocês e trazer, né, deixando aí essa imagem desse fractal que é um misto, né, de fogo, de potência, de cores, né, para que a gente possa pensar a pesquisa, a web e as docências como um campo totalmente articulado e integrado. Então, bom evento para vocês, muito obrigada, né, e até a próxima. Um abraço.